Olá, amados, graça e paz. Na meditação de hoje, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 17. É um texto conhecido, mas pouco explorado, e nós vamos tentar compreendê-lo rapidamente hoje. Diz assim: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Bom, essa passagem da Escritura Sagrada traz para nós uma permanente advertência e destaque da parte do nosso Deus com respeito à verdadeira necessidade do homem e à preocupação de Deus com respeito a essa necessidade. Nós não podemos perder de vista, passemos por quaisquer situação, que a maior carência do homem não é a garantia da sua integridade física, mas sim da sua integridade espiritual. Nesse contexto bíblico, vemos um homem que culturalmente era desprezado porque ele desempenhava uma função que era reprovada, vista por maus olhos por parte daqueles que conviviam no seu contexto. Levi era um coletor de impostos a serviço do Império Romano, o que o constituía em um traidor aos olhos dos judeus, que os classificavam como pecadores, pessoas desprezíveis, reprováveis. Esses indivíduos que a sociedade comumente despreza, rotula, estigmatiza, eles não passam desapercebidos aos olhos do nosso Deus. Deus não olha da mesma forma, com o mesmo olhar, com a mesma censura. Porque para Deus não há diferença entre pecadores, indivíduos que sejam menos dignos e outros que se tornem aparentemente mais merecedores. Todos os pecadores, independentemente da posição social que ocupem, independentemente da sua condição econômica, física até, todos são necessitados da graça de Deus. Temos que entender que não importando a crise que atravessemos, seja ela sanitária, seja ela econômica, seja ela moral, seja ela até mesmo espiritual, a carência do homem continua a mesma. Não podemos olhar para as pessoas e nos esquecermos que, além de ser vetor de doença, ela é inevitavelmente vetora de pecado. E mais do que vetora, ela é retentora de pecado. E ela continua sendo necessitada da graça de Deus. Não podemos ser aqueles escribas que olham para as pessoas desconsiderando a sua carência espiritual. Porque o Senhor, nosso Deus, quando olha para o homem, não desconsidera. Quaisquer sejam as circunstâncias, em qualquer momento da sua vida, qual seja a sua maior necessidade. E além de identificar essa necessidade, reconhecê-la, atribuir a devida gravidade, temos o consolo de que o nosso Deus, o nosso Salvador, ele tem e ele mesmo é a resposta. E ele veio para salvar esses tais perdidos. Amados, no dia de hoje, paremos e observemos ao nosso redor. As pessoas, em momento de desespero, de desconfiança, de temor pela sua integridade física, se esquecem que a sua maior carência é espiritual. Nós, servos do Senhor, precisamos ter isso em mente e lembrá-las que o nosso Deus está aí
para salvar os pecadores, aqueles que têm carência espiritual. Que Deus nos ajude a compreender isso, que temos palavra de encorajamento, de consolo, de salvação para esses tais. Deus nos abençoe e nos conduza em nome de Jesus Cristo. Amém.